dia, Ed. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Feliz de Santo Antônio de Padre. É um prazer estar com vocês lá. Bem, doutor Fernando, há quanto tempo existe a ONG e realmente qual é o seu objetivo? Bom, a ONG Trânsito Amigo, na realidade, ela é uma ONG nova, se nós falarmos assim, digamos, oficialmente, né? Mas ela já é um sonho meu de fazer essa ONG desde 5 anos e meio atrás. Em março de 2003, infelizmente, meu filho Fabrício Diniz, ele faleceu num acidente muito grave aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Na ocasião em que faleceram mais 2 amigas. Todos 3 estavam sentados no banco de trás de um automóvel que, dirigido de forma irresponsável por um jovem, começou a zigue-zaguear na Avenida das Américas e colidiu com um poste, e os 3 então perderam a vida no local do acidente. Então eu comecei logo em seguida, como uma forma até de aprender a lidar melhor com a falta dele, de participar de palestras, de seminários, de congressos em escolas, e sempre veio essa ideia, esse sonho da Trânsito Amigo. Então esse ano a Trânsito Amigo já tem mais de um ano, ela é uma realidade, ela está aqui não só para prestar solidariedade a todas as vítimas de trânsito, como também, principalmente, a de propor ações, né, junto a parlamentares, de criar ações propositivas para a gente tentar mudar, endurecer as leis, tornar as campanhas de transitivas, de respeito ao trânsito, e, quem sabe, transformar esse espaço democrático que é o trânsito num espaço mais justo e mais humano, evitando que tantas pessoas inocentes venham a falecer por acidente de trânsito. Porque o acidente de trânsito, Erdi, e todos os seus ouvintes, ele é uma fatalidade. Esse nós não podemos evitar. É verdade, doutor Fernando, verdade. A gente fala em acidentes, mas a gente já tem até uma proposição para o Ministério da Saúde de tentar mudar esse nome para desastre, porque o que está vitimando os nossos filhos e as nossas pessoas, os brasileiros, são as ocorrências, que é uma ação deliberada do motorista que resolve correr ou então beber e dirigir. Muito bem. Gostaríamos que o senhor falasse aí sobre o Dia das Vítimas Internacionais de Trânsito, por favor. A Organização Mundial de Saúde, ela instituiu o 3º domingo de novembro, ano passado foi no dia 18, e este ano cai no dia 16, como Dia Internacional, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Isso foi a partir de 2006. Aqui no Brasil nada foi feito, absolutamente nada. E ano passado, num evento que teve do Denatran, o Jovem e o Trânsito, um seminário em Belo Horizonte, encontrando com uma senhora também, a Disa Gonzaga, que é de Porto Alegre, tem uma ONG fantástica lá da Fundação Tiago Gonzaga. Eu, almoçando com ela, disse: Disa, por que não aproveitamos esse ano, mesmo estando muito em cima da hora, e tentamos mobilizar algumas cidades e fazer uma campanha para celebrar esse dia? E ela aceitou e conseguimos mobilizar várias cidades. E esse ano, então, nós queremos tornar isso uma coisa mais ampla. Nós estamos em parceria com o FENASSEG, com a Abrancete de São Paulo, a Abramet, FETransport. Então nós queremos atingir o maior número de cidades e gostaríamos que todos aderissem a isso, porque esse Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, Ed, não é um dia só nosso das vítimas, é um dia de todos. Porque correto. Ninguém está isento de passar, infelizmente, por uma privação tão forte como essa que nós passamos. Então a ideia é alertar todas as pessoas que dirijam de forma responsável, né? Porque dirigir é uma concessão do poder público, né? É verdade. Todos nós temos direito a tirar uma carteira de motorista após completar 18 anos, conforme a nossa Constituição, mas sentar num volante, na frente de um volante, não é um direito, é uma conquista. Isso tem que ser em cima de respeito às regras e ao Código de Trânsito brasileiro, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Fernando Diniz, presidente da ONG Trânsito Amigo. Agora, doutor Fernando, existe um projeto aí de um DVD para ser lançado em conjunto com o Detran, isso é verdade? No ano passado, pela Semana Nacional do Trânsito, que ela normalmente todo ano de 18 a 25 de setembro, um grupo do Detran, eles realmente tiveram uma iniciativa muito interessante, junto com atores e cantores conhecidos, Cidade Negra, Beto Carvalho, entre outros tantos. Seria até injusto eu não citar os outros, mas também não me ocorre no momento. Então eles fizeram um CD, um DVD, CD, realmente CD. E eles fizeram e doaram isso gratuitamente, sem cobrar absolutamente nada para o Detran. Isso foi veiculado em campanhas. E agora, por ocasião dessa comemoração do evento do dia 16 de novembro, na Praia de Copacabana, a
algumas pessoas me procuraram, desses inclusive que participaram, né, artistas que participaram desse CD, com interesse de fazer parte do nosso. Nós vamos ter um trio elétrico, uma caminhada pacífica, né, uma ação cívica, e eles gostariam de cantar algumas músicas deles em que falam exatamente com mensagens de respeito e de civilidade e de ação cívica, né? Então, eles estão programando, junto com o Detran, a gravação de um DVD. Não tem absolutamente nada com o Trânsito Amigo, mas nós somos solidários a eles. Inclusive, eu já deixei claro para uma das pessoas que está intermediando isso, o Tony Mello, que se ele precisar na gravação alguma cena com algumas parentes, vítimas, para dar o toque, o painel emocional, isso não tenha dúvida nenhuma que nós estaremos fazendo parte do DVD deles, empunhando as camisetas dos nossos filhos em memória dos nossos filhos que se foram. Isso aí, eles estão em andamento, já é um projeto que está em andamento. Muito bem. Agora, a ONG Trânsito Amigo, ela tem acompanhado as estatísticas de acidentes no estado do Rio? Olha só, eu normalmente quando eu faço as minhas entrevistas e vou nas minhas palestras, normalmente sempre tem os técnicos, né, os grandes especialistas em trânsito. Eu costumo dizer que eu passei a conhecer dados de trânsito por conta do meu sofrimento, né? Na realidade, eu sou um especialista em dor, eu costumo dizer isso, mas lógico que a gente nunca fica ao largo desses números. O Rio de Janeiro, ele tem uma média muito trágica e muito feia, aliás, o Brasil inteiro, porque hoje nós temos aproximadamente pelos números do governo, para você ter uma ideia e seus ouvintes terem um conhecimento, segundo o Ministério da Saúde e o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, eles falam que aproximadamente 37.600, quase 40 mil pessoas morrem por ano no Brasil de acidente de trânsito, só de acidente de trânsito, deixando ainda um rastro de quase 500 mil feridos. A Organização Mundial de Saúde diz que 5% dos feridos, nesse caso 5% de 500 mil, 25 mil, morrem em até 30 dias após o acidente, ou em casa nos hospitais. Então nós estaremos falando de cifras aí de mais de 60 mil pessoas. Isso é mais do que e por ano, mais do que os Estados Unidos perdeu em 11 anos de guerra sangrenta no Vietnã, né? Muito grave, né, doutor? Então nós temos uma guerra constante no nosso país, isso é que é importante dizer. Mas o estado do Rio, ele tem uma média de 40 mil feridos por ano, o estado do Rio, feridos. Ele tem uma média de 7 a 8 mortes por dia no estado e de 2 a 3 pessoas por dia na cidade do Rio de Janeiro. No estado são de 7 a 8. Isso dependendo dos feriados longos, onde as pessoas se férias, viajam, vão para as estradas, normalmente isso aumenta. Mas na média é entre 7 e 8 pessoas por dia no estado, com 2 a 3 na cidade do Rio de Janeiro. Isso é o que também, principalmente nos fins de semana. Começa na madrugada de sexta e vai até o domingo, é o que a gente chama são os populares acidentes de fim de semana, né? Isso aí já é conhecido. Felizmente a gente tenta fazer com que essas trágicas estatísticas diminuam. Com que? Pedindo às autoridades que coloquem mais fiscalização na rua, o uso do bafômetro. Muita gente que eu sei que está aí nos ouvindo apoiam, muitos outros são contra a lei 11.705, que eles apelidaram de forma errônea de lei seca. Ela é a lei que dá felicidade. Quantas pessoas que voltam para suas casas, cada dia que um pai vê seu filho voltar à noite, fechar a porta de casa, ele dê graças a Deus, porque hoje um acidente de trânsito é só uma questão de oportunidade, porque as pessoas estão dirigindo de forma irresponsável. Então vamos lutar e brigar por esse dom maior que é a vida, né? Que Deus nos dá, e que só a Deus cabe interrompê-la. Então, respeitando o direito do outro de ir e vir, não fazendo imprudência. Tenha seu carro, que é o seu patrimônio, que a pessoa às vezes gosta e cuida, mas no dia de estar com seus amigos, quanto não vale estar com seus amigos numa roda de samba e num bar? Então pegue um táxi e preserve o seu patrimônio. Essa é a nossa mensagem, né, Ed? É verdade. Agora, doutor Fernando, quem ajuda a fomentar a ONG Trânsito Amigo? Olha, a ONG Trânsito Amigo, ela foi uma iniciativa pessoal minha, uma coisa caseira, vamos dizer assim, e aos poucos nós ano passado nós começamos a nossa campanha com iniciativa mesmo nossa, fazendo reproduções, xerox, banners, enfim. Mas tivemos já a ajuda da Abrancet em São Paulo, Associação Brasileira de Monitoramento de Tráfego, da própria FETransport e da SOS Estradas. Então agora esse ano não, esse ano nós temos parceria com a FENASEG, nós temos apoio da Polícia Rodoviária Federal,
da Abranceto também de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O que nós queremos é difundir isso bastante para que a gente possa, quem sabe dentro de alguns anos, a gente tornar esse terceiro domingo de novembro como uma data, um calendário oficial do Brasil, né? Muito bem. Como ele disse, não é uma data só das vítimas de trânsito, é uma data de todo cidadão que trafega nesse espaço democrático. Ninguém está isento de um